Nenhum começo é fácil. Imagine começar no tempo em que até a comunicação era difícil. E alguém me falou, ó, tem um radiograma para o senhor. Era radiograma. Um tempo em que o transporte era desafiador. Não tinha carro naquela época, né? Mas a gente via as charretes. A família Natal começou assim. Nós nascemos lá em Bom Despacho, no terreno do 7º Batalhão da Polícia Militar. Meu pai era cabo. Quando eu nasci, ele já era cabo e trabalhava lá no batalhão. E a gente estudava ali na cidade, mas tinha escolinha também da vila, estudava lá. A escola tinha tudo, tinha igreja, tinha capela, né, dos militares. O meu irmão, imediatamente acima de mim, que é coronel também hoje da reserva, João Natal, filho. Uma lembrança boa de menino, criança boa, em Bom Despacho. E as minhas irmãs, né, a Elza, a Natália, que hoje está morando em Rondonópolis, morava aqui em Itaiumi, o marido dela foi prefeito lá por 3 vezes, Jair Carlos Pereira. E a minha irmã mais velha, que era Zilá, fez um curso de advocacia aqui na Fadivale e tinha um escritório de despachante. Morreu já há algum tempo para nós, faz pouco tempo, né? Mas já faz algum tempo. E o Xavier, que era o mais velho. Meu pai é considerado uma lenda em Ipatinga. A história de Ipatinga é contada, mas ele sempre consta nessa história de Ipatinga. Eu me lembro do Xavier só quando ele ia a Bom Despacho na época do Natal, as férias. Ele chegava trazendo aqueles presentes bacanas lá de Belo Horizonte, revolvinho, que eu sempre pedia, e outras coisas mais. A Elza, minha irmã, nós éramos 7, 3 mulheres e 4 homens, e ela era a mais nova das mulheres. E nós, então, nascemos lá. O único que não nasceu mesmo na vida militar foi o mais velho, que é o Xavier. Ai, que saudade, meu Deus. Cara, Deus está aqui. E como meu pai nasceu na época de São Francisco Xavier, meu avô colocou o nome dele de Francisco Pereira Xavier. Pereira era da família, né? Mas o Francisco era o nome, o Pereira é da família, da minha avó, e o Xavier era por causa da época que ele nasceu, no dia dele nascer, de São Francisco Xavier. Natal, o primeiro Natal foi a minha tia Zilá, e depois então vieram os outros tios todos com o sobrenome Natal. Mas a família Natal eu conheço desde calça curta, e sempre foi os grandes amigos que eu tive na vida, foi um deles, o Xavier, que tinha o apelido de Kim, né? Para nós, da intimidade, ele era o Kim. Então ele era um homem muito além do tempo dele. Toda quarta-feira tinha formação no batalhão, assim, tropa toda formada, e ali eram destacados os talentos da polícia. Então foram lançados livros, tinha momentos de poesia, né? Ele foi conhecido também como o comandante das rosas, porque o batalhão que ele enchia de roseiras, né? Então os batalhões eram conhecidos. Xavier passou por aqui. E em 52, o governador transferiu os seus batalhões aqui para Valadares, né? Foi instalado ali onde é hoje o DNR, DR, na Vila Isa. Ali era o 6º Batalhão. Foi instalado ali. A ponte da ilha já existia, a ponte da Rio Bahia já existia, mas a estrada ainda não era asfaltada. Então nós viemos para cá, foi uma viagem difícil, porque não havia estrada. Meu pai, eu já me lembro dele como sargento, terceiro sargento, e tomei conhecimento que ele foi
cabo barbeiro durante 16 anos, lá no 7º Batalhão. A primeira imagem que eu tive de Valadares foram aquelas fuligens da queimada da Ibituruna. A gente via muita fumaça na Ibituruna, lá da estação ferroviária, a gente já via e caindo em cima da gente. Calor demais. Calor grande, forte. E eu via lá, não tinha carro naquela época, né? 54, era um ou outro carro, Jeep. Mas a gente via as charretes. Praticamente o Vale do Rio Doce era... Estava sendo desbravado ainda, havia muita madeira aqui, muita mata. E nós acompanhamos, né, o ciclo. Quando nós chegamos, estávamos no ciclo da mica. Aí o ciclo da mica, a madeira, do boi, da pedra. Até hoje, agora a Valadares está entrando, graças a Deus, ainda no ciclo da educação, sim, especialmente com a Univale, que foi uma das coisas mais importantes que aconteceram aqui não em Valadares só, né? Toda a região do leste. O pai deles, o João Natal, um subtenente, casado com a Bárbara, morava lá no bairro de Lourdes. E era interessante, um suboficial que produziu um punhado de coronéis. O meu irmão mais novo, o Tasso, até ele ensaiou uma vontade, mas ele até passou na prova do CFO, mas depois ele não quis continuar fazendo. Não era bem o... Ele sentia que não era a vocação dele. A minha mãe queria que eu fosse padre. Eu passei pelo seminário, eu ia ser padre. Se eu tivesse continuado, eu estava disputando aí o papado aí com o Prevost hoje, né? Mais ou menos da minha idade. E chegamos aqui, moramos lá na pensão por alguns dias. Até meu pai arranjou uma casa para morar. Tinha poucas casas em Valadares nessa época. Na rua 50, hoje é o Zebim Cabral. Só que ele não sabia. A casa que ele alugou era em frente o maior prostíbulo de Valadares, que era a Rosinha. Que ali tinha a Rosinha de um lado e a Dulce do outro. Eram as duas casas que via muita gente famosa de Valadares, que via muita gente de fora para visitar essas casas. Nos nossos carnavais aqui, a Dulce e a Rosinha desfrutavam com Ilusão, com Minas, os carros alegóricos. Então era... Mas aí quando ele ficou sabendo, pô, eu morar aqui nesse lugar com 3 moças dentro de casa, não tem... Aí ele, rapidinho, nós ficamos lá menos de um mês. Ele arranjou um barracão para morar ali na rua Israel Pinheiro, entre Marechal Deodoro e São Paulo. Vamos dizer que éramos praticamente precursores, porque o batalhão tinha chegado lá por pouco mais de 2 anos, 3 anos, assim. O meu irmão mais acima de mim e abaixo do Xavier, o João Natal, ele entrou para a banda de música como menor ainda, 16 anos. A banda de música estava recrutando músicos e ele entrou para a banda de música como menor ainda. E no saxofone eu troquei. O saxofone alto, o saxofone tenor. E não vou dizer que tenha sido um virtuoso, mas eu tocava bem. Tocava bem, aprendi, porque eu era muito aplicado. Eu sempre fui muito aplicado com as minhas coisas. Mas depois ele fez o concurso para o CFO, curso de formação de oficiais, e foi para Belo Horizonte. Isso já em 1962. E nessa época a gente era muito mais militar do que policial. Os policiais nossos eram os delegados nossos que exerciam esse papel de delegado, e os policiais nossos faziam. Foi implantado aqui em Valadares o Cosme Damião. Cosme Damião é o policiamento ostensivo com uma dupla de policiais. Por isso chamava Cosme Damião. Foi o Xavier que trouxe isso para cá.
Coronel Antônio Norberto criou isso, essa teoria, e o Xavier implantou aqui o Valadares como comandante que ele foi depois, nos anos 70. Né? Junto com meu pai, tinha minha mãe, que foi uma tremenda de uma companheira, e que, justamente por essa sensibilidade dele, ela criou o Clube de Mães no batalhão, onde as esposas de militares tinham aulas de trabalhos artesanais, tinham aulas de etiqueta, de boas maneiras, né? Para que elas pudessem também ter uma fonte de renda. Então tinha essas aulas de trabalhos manuais. Vou pegar meu celular. Tá aqui, ó. Vou desligar. Aí é spam suspeito o tempo todo. Vou desligar que é melhor. Sofrendo com isso, não é? Então, ainda mais dos aposentados. Agora todo mundo quer dar golpe em aposentado. No princípio, causou um excesso de espécie, porque de uma cidade pacata, tranquila, como era Bom Despacho, passar por uma cidade ativa, com muita mexida, muita coisa, e muita violência, porque era muito comum encontrar, assim, naquelas serrarias, naqueles locais vazios das serrarias, cadáveres, né? De pessoas justiçadas por bandidos. Inclusive, quando eles começaram na polícia, o 6º Batalhão era infestado de pistoleiro. Na época, você queria achar pistoleiro, era dentro do 6º Batalhão. E eles aqui acabaram com isso. Acabaram não só com os pistoleiros, como acabaram com a má fama dos pistoleiros em Valadares. Acabaram com isso. Isso é outro. Esse tipo de pistolagem aqui, a brigada dentro do uniforme da PM. Que isso era muito comum aqui no Vale do Rio Doce. Então, eles modificaram o aspecto da polícia. A família deles modificou a coisa, principalmente depois que o Eustáquio virou comandante-geral. Modificou muito o olhar de polícia. Eles ficaram mais sociáveis e menos militares. E isso deu essa polícia de Minas, que a melhor polícia do Brasil era a Polícia Mineira. Xavier foi um dos mais brilhantes oficiais da Polícia Militar, muito respeitado até hoje. Aconteceu uma coisa interessante com ele, ele tinha uma autoridade moral muito grande. Ele era comandante do 6º Batalhão em Valadares. O governador Rondon Pacheco, com quem eu trabalhei, me considerava como filho dele, mas o governador mandou que ele colocasse dois policiais sempre andando com o Vander Campos, que era um deputado que tinha matado muita gente aqui na região do Vale do Rio Doce. E ele foi morto lá em Capelinha, pelos Leite. Mas o Xavier falou, não, pessoal. Aí ele recebeu a ordem, o governador mandou para o comandante-geral, era o coronel Mota, ele mandou a ordem para o Xavier. O Xavier respondeu. Na época era radiograma ou telegrama. Ele mandou um radiograma para o comandante-geral dizendo que, vou usar um termo aqui muito ruim, falou assim, mas ele era assim, ele falou, colocar policial militar para andar, proteger essa pessoa é como escarrar na sociedade. E não cumpriu a ordem. Aí o governador mandou tirar ele daqui. O comandante-geral, né, tirou, mandou ele lá para Uberaba. Ele foi comandar o 4º Batalhão. Quer dizer, para uma falta dessa que ele cometeu, mas é uma autoridade moral, eu não vou cumprir essa ordem, porque é uma ordem, eu considero ilegal. É uma honra. Eu posso resumir nisso, carregar o sobrenome da família Natal, o sangue da família Natal. Para mim é uma honra muito grande poder fazer parte desta família que marcou aí um pouco da história em tudo que fez, né? Tanto
principalmente na esfera profissional, no âmbito da Polícia Militar, pela representatividade que teve, com a participação aí do meu avô, né, primeiro integrante da Polícia Militar, da nossa família, e veio para cá de bom despacho em 1954, trouxe a família toda para cá, para Valadares, desembarcaram aqui na estação ferroviária em 1954. A minha mãe, Elza, ela tinha 5 anos de idade, e os seus irmãos, o Eustáquio, o Natal, acho que devia ter uns 7 anos, o João Natal, o filho, acho que tinha uns 9 anos de idade. Enfim, só não veio o Xavier, que era o mais velho, o Coronel Xavier, então, agora, né? Mas na época ele estava cursando o departamento de instrução, que mais tarde veio a se tornar Academia da Polícia Militar, né, fazendo o curso de formação de oficiais. O Célio, eu que levei ele para a academia para fazer, ele passou nos primeiros lugares. Eu levei ele para a academia, novo, para instruir, para fazer as provas físicas, como é que fazia. Uma entidade comunitária, ela precisa, além de ser bem administrada, precisa ser administrada com probidade, com honestidade, com zelo pela coisa que é de todos, né? Então, como o Célio veio para cuidar exatamente disto, né, você vê o tamanho da importância dele na nossa instituição. E o mais importante é quando você observa que você traz uma pessoa para um cargo tão importante e ela fica maior do que o próprio cargo, porque ele é muito grande, né? Uma pessoa muito íntegra, muito inteligente, de muito conhecimento nessa área, muito interessado. Então, quer dizer, é um retrato do que essa família Natal faz. E como eu falei antes, fazem enquanto estão na ativa como policiais, fazem quando vão para a reserva, e aqueles que não são policiais, como o caso do João, não é o fato de eles serem policiais apenas, é o fato de serem uma família especial, porque mesmo aqueles que não são policiais, e esse é um fato muito importante, né? Vários policiais da mesma família, mas aqueles que não são policiais são igualmente bons. Eu não estou me lembrando se quando eu saí da polícia ou se quando eu assumi ou saí passei o comando, ou se foi quando eu vim para cá que o Célio Júnior me entregou. Isso aqui foi muito emocionante. Você vê, tem a história da família que ele sai aqui. Ele fez um trabalho aqui, uma compilação do nosso querido Diário do Teodoro, principalmente, né? Falando da vida aqui do Tenente Xavier, ainda Tenente Xavier, com o Cosme-chefe do Cosme Damião. A Polícia Militar, ela representa para mim tudo. É como se eu tivesse nascido dentro de um quartel. Convivi com meu pai, meu irmão, os meus irmãos, com outros parentes também. E a Polícia Militar sempre me ensinou tudo. Tudo que eu tenho, que eu tive e que eu sou, foi graças ao trabalho que foi desenvolvido dentro da Polícia Militar. Os homens passam e os feitos ficam. A verdade é essa. E, com certeza, várias coisas. Por exemplo, tem também o Coronel José Eustáquio Natal, enquanto comandante-geral, foi que instituiu o COPOM, Centro de Operações Policiais Militares. Inaugurou o COPOM, né, lá em Belo Horizonte. Então, assim, também foi inovador, também, né, dentro da época dele. Então, cada um vai fazendo as suas partes. Hoje a gente tem orgulho de andar pela cidade de cabeça erguida, né, sem ter nenhum senão, né? Então, é uma responsabilidade e uma honra muito grande. Eu tenho muito orgulho do meu pai, porque vou falar dele primeiro, porque eu fico impressionada até hoje quando alguém que há muito tempo eu não vejo, que fala o nome do meu pai, fala assim, sabe, com orgulho, fala nele como se ele estivesse presente ainda.
sabe? Parece que ele deixou assim, o que eu posso falar? Uma marca em todo mundo mesmo, sabe? E meus irmãos seguiram esse exemplo deles. E alguém me falou, ó, tem um radiograma para o senhor. Era radiograma. Aí eu era secretário do batalhão, descia da escada, fui lá na sala de rádio. Aí o cara ficou sem graça de me falar, o soldado, mas eu vi a palavra corte escrita. Aí peguei aquilo, falei que era meu pai. Aí ele olhou, pai do senhor, infelizmente ele morreu. Aí, puxa vida, aí eu subi, falei com o comandante. Ele já tá bom. Não esperava, foi assim, um momento. E eu tinha uma afinidade muito grande com meu pai. Meu pai gosta de todas as camisas que eu gostava, ele gostava também. E às vezes ele ficava com a minha camisa. E eu gostava dele gostava dessa camisa. Eu saí de Belo Horizonte, veio um colega meu, veio junto, Mozart, tenente Fonzado, da minha turma. E o caminho era, não tinha, de Ipatinga, Valadares, não tinha estrada. Tava a terraplanagem para fazer, então era muito difícil. Nós saímos de Belo Horizonte, passamos por Ouro Preto, Mariana, pegamos não foi Iapu não, pegamos a Rio Bahia lá em Realeza. Foi o dia inteiro viajando. Fui chegando, já fui direto lá no túmulo. E cheio de gente lá, pessoal, eu pedi para ver. Aí eles abriram. Eu fiquei olhando para eles assim, você estava lá? Eu estava, claro. Você viu? Eu vi de Manhuaçu, quando eu cheguei, a rua estava lotada. Mas você viu esse momento lá? Não, eu estava muito mal, eu era muito nervoso. Aí eu sei que... Eu olhei para ele assim, ele estava fardado. Eu não sabia o que falar. Foi aquele silêncio, todo mundo olhando. E aí eu tirei as platinas. Platina é isso aqui, quer ver? Vamos ver se tem uma foto aqui. Era de botão, de veludo com os galões. Ele era segundo tenente, eu era primeiro tenente. Mas eu não pensei nisso, não. Eu só quis agradecer alguma coisa. Tirei aquilo e coloquei na mão dele. Aí eles fecharam. Eu nunca mais pensei naquilo, até o dia que eu vi a crônica. – 19 de junho de 1970. O tenente João Natal da Silva desaparece aos 62 anos de idade, mas jamais admitiu esse tempo. Os 60 anos foram para ele uma espécie de fatalidade. Era um espírito jovem e alegre. Poucos terão revelado tanto talento para fazer amizade. Foi soldado dos tempos difíceis, por isso subiu pouco na carreira de poucos galões. Um modesto e humilde segundo tenente, promovido à borda do túmulo a primeiro tenente pelo seu filho Eustáquio, que tirou seus próprios galões e passou-os ao seu pai. Na verdade, homem com virtudes e defeitos. Humano que era, Natal foi sobretudo um pai amante dos filhos e deu-lhes ao comandante Xavier e aos tenentes Natal Filho e Eustáquio os galões que não pôde conquistar. Era noitinha no cemitério onde seus amigos foram levá-los. E foi nesta hora, no momento em que os metais tocavam silêncio, é que olhei uma campa branca e vi que é usual botar-se a sua estrela a preceder a data do nascimento e uma cruz a preceder a data da morte. A estrela é brilho, a cruz é luto.
Não vejo por que lutuar-se os mortos de vida generosa e útil. A vida passa, é uma Páscoa, um fenômeno temporal, um estágio sobre a terra. Gravem-se 2 estrelas sobre o túmulo de Natal. Os bons são garantidos por São Francisco. É morrendo que se nasce para a vida eterna. A palavra Natal significa nascimento, a vinda à luz. Natal não é nome de quem morre. Natal é estado de quem nasce. Para Jara dos Santos.